Vamos ouvir o nosso companheiro Fábio Trader, PMDB Mato Grosso do Sul. Vossa Excelência disporá de até 25 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o grande desafio que se impõe nesse momento ao Congresso Nacional, ao Poder Executivo, ao Judiciário até, e a todas as consciências lúcidas e responsáveis, é o de compreender e interpretar o país que emerge das urnas, as expectativas e urgências da nação que acaba de manifestar de forma contundente seu desejo por mudanças. Entender e expressar objetivamente as mudanças que o povo brasileiro acaba de assinalar como agenda política e social inadiável é tarefa intransferível do Poder Legislativo. Sobretudo desta Casa, que pela sua própria atribuição constitucional de instância mais alta da representação popular, procura ter sintonia fina com as aspirações e os sentimentos objetivos dos mais diferentes setores da sociedade nacional. É urgente e decisivo que o Congresso Nacional, esta Casa à frente, capitalize e teste objetivamente o aceno da Presidente da República ao diálogo, anunciado em seu primeiro pronunciamento após a sua eleição. E, sobretudo, o seu compromisso com efetivas mudanças. O Brasil, senhor presidente, não pode correr o risco de ser capturado por uma teia de mudanças que nada mudam, permitindo que se torne real a astúcia de Tancredi, personagem de Tomasi de Lampedusa, no romance seminal O Leopardo, e para quem, se queremos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Não, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Brasil das ruas e das urnas não quer que mude tudo, até porque, se por mais não fosse, poderíamos acabar na decantada e equívoca mudança de 360 graus, ou seja, estacionados no exato ponto de partida. A nação exige mudanças profundas, sim, mas que suplantem as disparidades entre a dinâmica do Brasil real, que apesar de todas as vicissitudes, avança e se moderniza, e o anacronismo de legislações, estatutos e instituições que inviabiliza sua inserção no grupo de nações capazes de mobilizar o seu capital humano como valor decisivo para se consolidar na vanguarda. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, do mesmo modo que não podemos confundir a solidez de nossa democracia com o imobilismo político que compromete dinâmica institucional e trava o trem das mudanças, também não devemos ver o embate democrático de ideias do último pleito como confronto ideológico ou classista, daí derivando para a irresponsável teoria do divisionismo como decorrência da reduzida diferença de votos que respaldou a proposta vencedora. Pior e mais grave é a insana tentativa de projetar a regionalização dos resultados da eleição de 26 de outubro como trêfego rascunho de torpe mapa de um Brasil dividido entre nós e outros, entre vencedores e derrotados. O que divide o Brasil, senhor presidente, é o abismo que separa certa elite perdulária e hedonista do enorme contingente dos que seguem excluídos do processo de desenvolvimento econômico-social. Somente as verdadeiras reformas institucionais, éticas e estruturais, sobre cuja urgência as urnas e as ruas bradaram com veemência, serão capazes de superar esse divisionismo crônico de que parece, enfim, nossas lideranças políticas estão se dando conta. Sem dúvida, os programas sociais, sejam do governo federal ou nos âmbitos de estados e municípios, têm sim reduzido significativamente os índices de pobreza e miséria nua e crua. Contudo, à exceção dos recursos diretamente investidos no financiamento da formação universitária e na qualificação técnico-profissional, esses programas sociais ainda carecem de objetivo aprofundamento do seu caráter emancipatório. Porém, a verdadeira emancipação do indivíduo, a autêntica redenção social de um país
que ainda amarga profundas desigualdades sociais, esta só se dará pela educação de qualidade. Enquanto nosso impropriamente chamado sistema educacional continuar sendo, na verdade, um indecifrável mosaico de improvisos pedagógicos, teorias novidadeiras travestidas de revolucionárias e atraso técnico-didático crônico, o Brasil estará relegado ao papel de singelo coadjuvante no cenário internacional. Cantado em prosa e verso pelo governo como retumbante sucesso, o ensino técnico, mesmo quando improvisa a acoplagem de qualificação profissional e formação escolar, não deixa de ser um atalho tardio pelo qual se tenta resgatar uma pequena parte dos milhões de jovens que não tiveram acesso ao insubstituível ensino convencional. Ao mesmo tempo em que providencialmente garante a esses jovens embarcar no trem que lhes foi vetado no tempo oportuno, o ensino profissionalizante denuncia o fracasso continuado da educação no Brasil, que exclui e marginaliza os milhões que hoje integram esta juventude perdida, de que só uma mínima parte será resgatada pela qualificação técnica. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, refletindo com mais profundidade, a mãe de todas as reformas não é a reforma política ou a tributária, mas a reforma do espírito público das elites brasileiras. Essa é a reforma que se impõe decisiva para interpretar e responder aos anseios de uma sociedade que se transforma e se oxigena em velocidade tal que já não se molda aos ritos e ao ritmo das instituições de poder, nem ao patrimonialismo de elites que ainda não se reinventaram para os novos tempos. Diante do que mudanças fundamentais como as reformas política, tributária e do sistema jurídico não podem mais ser proteladas, submetidas a uma agenda anacrônica, ditada em grande parte pelo poder imperial do poder executivo. A propósito, na contramão de sua reiterada disposição ao diálogo como instrumento de mudanças, e tão logo amainou sua euforia pela apertadíssima reeleição, a presidente Dilma surpreendeu o parlamento e o país com o anúncio de medidas políticas e econômicas que contradizem seu ideário de campanha. Não há como fechar os olhos para o comportamento político errático da chefe reeleita do Poder Executivo, que ao mesmo tempo em que prega o diálogo, testa a tolerância do Legislativo com um padrão instável de comportamento. Diante do que o Congresso Nacional tem a responsabilidade de assumir o comando da agenda política e as rédeas das reformas proteladas, pois o déficit legislativo longamente acumulado sempre será debitado à conta do Parlamento. Nesse sentido, a aprovação no último dia 28, nesse plenário, de projeto que susta o decreto presidencial que pretendia submeter decisões governamentais a conselhos populares, significa antídoto pronto e eficaz contra o vírus autoritário populista de tal democracia direta. O efetivo resgate da legitimidade do parlamento, que inclusive desencorajará propostas invasivas como essa agora neutralizada, só virá com uma reforma política que remova casuísmos e artifícios, instaure uma nova ordem partidária e um sistema eleitoral coerente com a democracia que nos propomos construir. O atual sistema partidário, se é possível tratá-lo como sistema, permitiu a estonteante inflação de siglas, algumas delas de notória inspiração cartorial, para dizer o mínimo. E a consequência mais visível é a atomização da representação partidária nesta casa, que salta dos atuais 22 para 28 partidos na próxima legislatura, como se fosse possível conceber 28 ideologias diversas. O corolário dessa infestação de siglas oportunistas é um presidencialismo de coalizão artificial, tecido à base de favores, muitos deles espúrios e por isso mesmo refratários à autonomia do parlamento. A pulverização enfraquece o sistema partidário pela inflação de siglas que corrói o sistema representativo e por consequência enfraquece o poder legislativo. E sabemos todos que não se pode falar de democracia sem partidos vigorosos, sem legislativo institucionalmente forte e independente e sem oposição vigilante e propositiva. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
absorver e usinar o vasto, disforme caudal de demandas que desaguará nesta casa no início da próxima legislatura, ao mesmo tempo em que deve dar conta de uma extraordinária agenda de reformas, de cujo cumprimento depende a reafirmação de sua grandeza institucional, eis a árdua missão que a Câmara Federal enfrentará